Alô, galera da enfermagem, amantes do cálculo de medicamento. Aqui quem vos fala é o velho e bom Joe. E nessa videoaula nós iremos fazer uma breve introdução aos conceitos do cálculo de gotejamento. Cálculo de gotejamento. Calcular o gotejamento nada mais é do que determinar a taxa de infusão. O que é a taxa de infusão? Taxa de infusão é a velocidade na qual a solução medicamentosa que foi prescrita deverá ser administrada na veia do paciente. As relações gotas por minuto, microgotas por minuto e ml hora são exemplos de unidades que representam a taxa de infusão. Em resumo, calcular o gotejamento é determinar uma dessas relações. A infusão medicamentosa pode ser realizada de duas maneiras: mecânica ou de forma eletrônica. A forma mecânica é aquela na qual o frasco com a solução medicamentosa a ser administrada no paciente fica pendurado no alto, num suporte bem apropriado para o frasco, que, sob o efeito de uma força gravitacional, a solução contida no frasco desce e assim chegando até a veia do paciente. Na infusão mecânica, a taxa de infusão, ou seja, o gotejamento, poderá ser medido nas seguintes unidades: gotas por minuto ou microgotas por minuto. Já a infusão eletrônica é administrado por meio de um dispositivo eletrônico denominado bomba de infusão contínua, a BIC. A taxa de infusão pela BIC é medida pela unidade ml hora. É muito simples o cálculo de sua taxa de infusão. Basta dividirmos o volume total a ser infundido em mililitro pelo tempo de infusão em hora. E assim determinamos a taxa de infusão em ml hora. Esboço gráfico. Pois bem, agora será criado um esboço aqui para demonstrar a origem do cálculo de gotejamento quando a infusão é realizada por equipo. Vamos lá então? Ok, nós temos aqui duas figuras. Vamos chamar essa daqui de figura 1 e essa de figura 2. Em ambas as figuras, nós temos um frasco aqui com uma solução que vai ser infundida no nosso paciente. Logo abaixo do frasco, nós temos aqui um dispositivo que ele recebe o nome de equipo. O equipo ele tem como finalidade transportar a solução que vai ser infundida do frasco até a outra extremidade, que é a veia do paciente. Este equipo ele possui vários componentes. Nós vamos tratar aqui de alguns dos componentes que estão diretamente relacionados a cálculo de gotejamento. Um dos componentes do equipo é justamente esse ponto aqui em vermelho. Isso é uma agulha. Aqui também é uma agulha.
Na figura 1, essa agulha ela tem um diâmetro. E na figura 2, ela também tem um diâmetro. Na figura 1, o diâmetro é um pouquinho maior. Já na figura 2, o diâmetro é um pouquinho menor. Essas agulhas são ocas por dentro. É por onde passa o fluxo de solução que vem do frasco, passa por dentro da agulha, preenchendo todo o interior da agulha. Assim que preenche, uma força gravitacional faz com que esse volume que está no interior da agulha caia, formando assim uma gota. No caso da figura 1, essa gota que caiu, devido ao calibre da agulha, ela tem um volume de 0,05 ml. Já na figura 2, devido ao calibre da agulha, essa gota é um pouco menor. E ela, quando cai, ela tem um volume aproximado de 0,016 ml. A cada 20 gotas que cai da figura 1, nós temos 1 ml da solução. Aqui, como as gotas são menores, a cada 60 microgotas, nós temos 1 ml da solução. Dessa situação, nós já tiramos duas relações. Na figura 1, 20 gotas em 1 ml. Na figura 2, 60 microgotas em 1 ml. Essas duas relações, 20 gotas por ml e 60 microgotas por ml, em farmacologia, elas são denominadas como sendo fatores de gotejamento. Ou seja, 20 gotas por ml é um fator de gotejamento. 60 microgotas por ml também é um fator de gotejamento. Mas o que é fator de gotejamento? Fator de gotejamento é uma relação que indica a quantidade de gotas que pode ser formado em 1 ml de uma determinada solução. Esses dois fatores se popularizaram em virtude do cálculo de gotejamento. E eles ganharam uma fama tão grande que esses dois fatores recebem um nome específico em cálculo de medicamento. O fator 20 gotas por ml é denominado como macrogotas. O fator 60 microgotas por ml é denominado como sendo fator microgotas. E é justamente devido a esses dois fatores que esse equipo da figura 1 recebe o nome de equipo macrogotas. E esse equipo da figura 2 recebe a denominação de equipo microgotas. No entanto, em cálculo de medicamento, não existe somente o fator macrogotas e o fator microgotas. Existem vários outros fatores de gotejamento. Por exemplo, 10 gotas por ml, 12 gotas por ml, 15, 22, 25, 30 e assim vai. Existem outros fatores de gotejamento. E para que servem esses fatores de gotejamento? Eles têm duas finalidades em cálculo de medicamento. A primeira finalidade é justamente o de calcular o gotejamento. Eles ajudam no cálculo de gotejamento. 20 gotas por ml e 60 microgotas por ml. Eles ajudam a gente a encontrar a taxa de infusão, ou seja, o cálculo do gotejamento. A outra finalidade é o de converter ml para gotas ou vice-versa, de gotas para ml.
Observe essa imagem que vai aparecer aí na tela. É um conta-gotas. Esse conta-gotas, ele vem junto com muitos medicamentos. Medicamentos que são administrados por gotas. E esse dispositivo, esse conta-gotas, ele também possui um fator de gotejamento associado a ele. Se alguém tiver interesse em saber qual que é o fator de gotejamento que está associado ao conta-gotas que eu tenho na minha casa, basta que você abra a bula farmacêutica, na seção 8, posologia, lá vai estar informando qual que é o fator de gotejamento que está associado a esse dispositivo conta-gotas do seu medicamento. Vamos criar aqui um exemplo hipotético de que o médico prescreveu 2 ml de um medicamento para uma mãe para ser administrado antes de cada refeição. A mãe então vai na drogaria do bairro ou na farmácia do seu bairro e lá ela descobre que possui o medicamento, mas só com conta-gotas. Aí a mãe fica preocupada porque o médico disse que seriam 2 ml e agora por gota ela já não saberia mais quantas gotas ela deveria dar. O farmacêutico com muita experiência, ele já sabe que basta ele olhar a bula farmacêutica na seção 8, posologia, e descobrir qual que é o fator de gotejamento do conta-gotas daquele medicamento. E aí ele faz um cálculo de conversão ali, até anota na embalagem do próprio medicamento e orienta a mãe adequadamente. Essa é a finalidade do fator de gotejamento, as duas finalidades. Perfeito? Pois bem, vai surgir aí na tela uma relação. Na realidade são relações fundamentais. Vamos dar uma olhadinha. Essas relações, elas são utilizadas para que a gente faça cálculo de gotejamento, ou seja, calcule a taxa de infusão. Aos profissionais que se utilizam das 4 fórmulas mágicas, eles não enxergam essas relações. Eles desconhecem essa relação, mas essas relações, elas são necessárias para se calcular gotejamento. Como eles fazem o cálculo pelas 4 fórmulas mágicas, eles não enxergam essas relações, mas essas relações estão embutidas dentro das fórmulas. Quem faz cálculo de gotejamento por proporcionalidade, por regra de 3 ou por análise dimensional, eles conhecem essa relação, são obrigados a conhecer essa relação. No entanto, eu vou abrir aqui um adendo para dizer o seguinte: as 4 fórmulas de gotejamento existentes hoje em território nacional, elas têm uma limitação. E as empresas que prestam concursos na área, elas conhecem a limitação dessas fórmulas. E quando elas desenvolvem um concurso para grandes empresas, em que o número de candidatos por vaga é muito grande, elas fazem uso dessa deficiência para eliminar candidatos, porque eles elaboram questões em que tocam nessas deficiências. Por exemplo, cálculo de gotejamento só se faz por macrogotas, 20 gotas por ml ou 60 microgotas por ml. No entanto, eles criam questão que eles não trabalham nem com a macrogotas nem com a microgotas. Eles podem colocar lá, por exemplo, 12 gotas por ml. Calcule. Se alguém tentar calcular por uma das fórmulas, vai se dar mal, porque nenhuma delas vai chegar ao resultado. E por incrível que pareça, a fórmula que você escolher para calcular, o resultado vai estar entre as alternativas. E você, evidentemente, vai optar pela alternativa que bateu com o seu cálculo. E você vai estar errado.
Dentro das questões exemplos que vão estar disponíveis no canal, nós vamos estar tratando especificamente desse assunto. Perfeito? Vamos seguir em frente então. Um outro componente do equipo é justamente esse outro ponto em vermelho aqui, ó. Ok? Essa peça chama-se pinça-rolete. A finalidade da pinça-rolete é controlar o fluxo de solução que está sendo infundida no paciente. Se ele fechar por total, ele corta o fluxo. Se ele abrir por total, o fluxo vai correr naturalmente. E vamos supor que nós calculemos aqui, chegamos a 30 gotas por minuto. A taxa de infusão que nós chegamos para ser infundida no paciente é de 30 gotas por minuto. O profissional deve chegar com um cronômetro, marcar 1 minuto e contar quantas gotas caíram em 1 minuto. Então vamos supor que no nosso cálculo é 30 gotas por minuto. E na nossa primeira tentativa, contando lá em 1 minuto, deu 50 gotas. Está bem acima, está quase o dobro. Então a gente fecha um pouquinho e faz nova contagem. Vamos imaginar que dessa vez deu 28, deu abaixo. Vamos abrir só um pouquinho e fazer nova contagem. E dessa vez deu 30 gotas em 1 minuto, que é o que bateu com o nosso cálculo. Então, aí basta deixar o equipe trabalhar por si só e o nosso paciente vai ser infundido adequadamente. Ok? Essa é a função da pinça-rolete. Até agora nós falamos sobre uma das formas de infusão, que é a forma mecânica. No entanto, existe a forma eletrônica, que é feita por uma bomba de infusão, a BIC. O processo é muito mais simples, porque basta que a gente pega o volume total a ser infundido em ml, em mililitro, e divida pelo tempo que foi prescrito, em hora. Divida um pelo outro, e aí nós vamos ter um resultado em ml hora. Basta pegar esse resultado e programar a bomba de infusora. E ela vai fazer todo o trabalho de infusão no nosso paciente. Um exemplo prático seria pegar 500 ml de solução para ser infundido em 8 horas. Dividindo um pelo outro, 62,5. Não há nem a necessidade de arredondar esse 62,5. Porque muitas bombas de infusão, principalmente as mais modernas, ela aceita casas decimais na sua parametrização. Por isso que da forma eletrônica é sempre bem mais simples. Ok? Bonus. Pinça. Rolete. Toda bomba de infusão, ela possui internamente um fator de gotejamento. No entanto, essa informação para os profissionais de enfermagem é irrelevante. O importante a saber nesse caso é que a bomba é parametrizada em ml hora. Vai surgir aí na sua tela um card que irá direcioná-lo ao primeiro cálculo de gotejamento utilizando a metodologia análise dimensional. Um forte abraço a todos. Estamos juntos sempre.